Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel. Seja muito bem-vindo a essa biblioteca que é o nosso canal. Não é um canal de grande dimensão e que não me traz retorno nenhum. Eu faço isso de coração já há alguns anos e exatamente para acessibilizar leituras e trazer algumas dicas para que você espalhe conhecimento por aí e se aprofunde nas suas pesquisas. Hoje eu quero trazer um trecho de um livro chamado O Cérebro Autista, de Temple Grandin e Richard Panek, pensando através do espectro. Não sei se você sabe, eu sou autista de nível 1 de suporte. Você pode se informar melhor. Aqui no canal tem alguns vídeos que eu falo sobre isso. E eu quero ler um trecho. A Temple Grandin, ela é uma mulher revolucionária que trabalhou e trabalha ainda no tratamento de abate de animais sem sofrimento. É uma mulher que tem uma história incrível, inclusive tem um filme sobre a vida dela. Eu vou deixar aqui os dados e as dicas na descrição do vídeo, que você pode ir atrás para assistir um pouco sobre a história dela. Eu quero ler um trecho que fala sobre essas questões específicas do espectro autista, e que muitas vezes as pessoas são elevadas a falar sobre autismo baseado em preconceitos ou estereótipos de filmes, estereótipos que são colocados nos meios de comunicação. Então eu vou ler o seguinte: quem pensa de acordo com rótulos quer respostas. Esse tipo de pensamento pode causar muitos danos. Para algumas pessoas, o rótulo pode se tornar o que as define. Pode facilmente levar ao que denomina uma mentalidade deficiente. Quando alguém recebe o diagnóstico de síndrome de Asperger, uma observação minha, não se chama mais síndrome de Asperger, a partir de 2021, é o CID-11, transtorno de espectro autista. Asperger foi um cientista nazista que cujo nome foi retirado dessa designação. Fecha parênteses meu. Quando alguém recebe o diagnóstico de síndrome de Asperger, por exemplo, pode começar a pensar: qual é o sentido? Ou nunca terei um emprego. Toda a sua vida começa a girar em torno do que ela não pode fazer e não do que ela pode fazer, ou pelo menos do que ela pode tentar melhorar. O pensamento preso a rótulos também vai na direção oposta. Você pode estar confortável com seu diagnóstico, mas se preocupar com o que o define aos olhos alheios. O que meu patrão vai pensar? E seus colegas de trabalho? Aqueles que você ama? A metade dos funcionários das empresas de tecnologia do Vale do Silício seria diagnosticada com síndrome de Asperger se fosse testada, o que eles evitam como uma praga bíblica. Estive naqueles escritórios, vi de perto aquela força de trabalho. Muitas visitas ao meu site vêm de Vale do Silício e outras áreas com alta concentração de indústrias de tecnologia. Há uns 20 anos, muitas dessas pessoas teriam sido consideradas apenas superdotadas. Agora que existe um diagnóstico, fazem de tudo para não serem colocadas num gueto. O pensamento preso a rótulos pode afetar o tratamento. Por exemplo, ouvi um médico comentar sobre uma criança com problemas gastrointestinais. Ele tem autismo, esse é o problema. E depois não tratar o problema gastrointestinal. Isso é absurdo. Só porque esses problemas são comuns em pessoas com autismo, não significa que não sejam tratáveis. Se você quer ajudar uma criança com problemas gastrointestinais, fale sobre sua dieta, não sobre seu autismo. O pensamento preso a rótulos também pode alterar as pesquisas. Uma das pragas nesse campo, concluiu um estudo sobre a visão no autismo, é o tamanho das barras de erros nos gráficos, que sempre parecem ser pelo menos 2 vezes maiores nos dados dos TEA do que nos dos grupos de controle. TEA, transtorno do espectro autista. Barras de erros 2 vezes maiores que a dos grupos de controle? Isso deveria indicar que há uma enorme variação na amostra, que há subgrupos na população que precisam ser identificados e separados. Se você coloca na mesma amostra gente com síndrome de Irlen e gente que olha pelo canto do olho, termina comparando alhos com bugalhos. As barras de erros não são um problema, são um obstáculo que os pesquisadores criaram para si mesmos e colocaram no seu caminho.
O mesmo ocorre com os estudos que concluem que certas soluções para os problemas sensoriais, como coletes pesados ou lentes Irlen, não funcionam em pessoas com autismo. Eu li esses estudos e disse a mim mesma, mas se eu vi os coletes pesados funcionarem mais de uma vez, percebi que o problema da pesquisa é que as pessoas com autismo não têm os mesmos problemas sensoriais. Se você tiver 20 pessoas com autismo, os óculos e lentes coloridas e os coletes pesados talvez ajudem umas 3 ou 4. Então, os pesquisadores dizem, veja bem, essas coisas funcionam em apenas 15 ou 20% da população autista. E daí? Isso não significa que óculos coloridos não funcionam para o autismo. Significa que funcionam para autistas com certos problemas visuais específicos. Eles funcionam para um subgrupo da população autista. Não quero dizer que não deveríamos usar rótulos. Claro que devemos. Sem o rótulo dado por Leo Kanner, o autismo poderia ter permanecido sem diagnóstico, sem tratamento, simplesmente ignorado. Os rótulos têm sido incrivelmente importantes e continuarão a sê-lo. São necessários para fins médicos, benefícios educativos, reembolsos de seguros, programas sociais, etc. Às vezes faz sentido comparar apenas indivíduos autistas com indivíduos de controle. Mas às vezes não é assim, porque o autismo não é um diagnóstico de tamanho único. Achei esse trecho fundamental para compreender um pouco sobre a questão autista, porque eu já ouvi muita coisa como, você não parece autista, o que isso significa para você, o que mudou, ou quando descobriram que eu tinha diagnóstico, tadinha, e começaram a agir com pena ou coisas assim. O autismo é uma deficiência, é um transtorno, não é uma doença. Então, o que são tratadas são as questões sensoriais, são as questões que decorrem do autismo, e não o autismo em si. Então, quando oferece um tratamento de cura de autismo, pode saber que é mentira, pode saber que é falso, pode saber que está tratando de forma completamente prejudicial ao autista. Então, nós somos pessoas com deficiência, sim, nós temos limitações, nós temos necessidades, como, por exemplo, no meu caso, eu sou nível 1 de suporte, significa que eu preciso, sim, de um tipo de suporte mais diferenciado das outras pessoas de nível 2 e 3 de suporte. E o autismo é um espectro, e por isso nós não somos iguais, não funcionamos da mesma forma e não temos as mesmas necessidades. Fica aqui a super dica de leitura de semana, se informe antes de falar e repetir coisas que você vê na televisão, leia, pesquise e ouça autistas. Temple Grandin é uma pessoa autista, eu sou uma pessoa autista, ouça e siga pessoas autistas para ouvir a respeito deles, porque ninguém que não é autista pode ser voz de autistas e entendê-los completamente. Muito obrigada por seguir, por compartilhar, por comentar. Interaja, informe outras pessoas, compartilhe esse vídeo e vamos espalhar conhecimento por aí. Até mais, pessoal!